Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Não seria diferente dessa feita, mas antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a você que orou por nós, né? Estávamos acometidos por uma virose, mas graças a Deus melhoramos um pouco e estamos aí com a ousadia do Espírito Santo tentando gravar o estudo dessa noite, né? Deus é imutável. Deus é imutável, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2024, escrito por William Rodrigues de Souza. Mas vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus que esteja abençoando as nossas vidas, os nossos corações, que possamos ter as nossas vidas diante do altar do Senhor. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo dia que tu nos deste, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estarmos falando, ó Deus, a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela restauração da nossa saúde. Nós te pedimos também em cada lar que a tua palavra esteja adentrando nesta noite. Nós não sabemos quais são as dificuldades, quais são as necessidades, mas nós sabemos que tu és Deus. É que tu esteja, Deus, a entrar com providência, a sanar, ó Deus, e a restaurar todas as áreas que necessitam da tua restauração. Obrigada, Pai, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é imutável. Artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2024. Já estamos no segundo trimestre de 2024. O ano está correndo, não está nem, né? Está voando, não está mais nem correndo. É um artigo escrito por William Rodrigues de Souza. E o William, ele começa dizendo o seguinte, que quando ele olha ao mundo, ao redor e às pessoas, o que ele vê é muito fácil reconhecer essa mutabilidade, como as pessoas mudam, as pessoas que nos cercam, como o mundo muda, como os tempos e as estações mudam, né? A gente pode observar, por exemplo, o inverno, que antes era tão frio, de repente se torna tão ameno, e aí o verão, que é uma época de mais calor, às vezes começa a chover. Há uma mutabilidade, há uma troca muitas vezes, há também aquela troca de valores. Realmente o mundo é mutável. Então as pessoas, elas mudam fisicamente, elas mudam emocionalmente e até mesmo de opinião. E de opinião eu acho que é o que mais muda, viu? Então todas essas mudanças nos faz pensar que nada é estável, que tudo é mutável. Entretanto, a Bíblia nos afirma que existe um ser que não muda, e esse ser é o nosso Deus. Não importa qual seja o tempo, quais sejam as circunstâncias, Deus, ele é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje será o mesmo Deus eternamente. Então, ela diz, Souza diz o seguinte, que certa vez ele estava lendo uma notícia de jornal, e a notícia vinha trazendo, né, quantas mudanças o mundo está ocorrendo, quantas mudanças a sociedade tem passado. E como um bom jornal online, que é isso que diz, há muitos comentários das pessoas, do público, né? E aí o que é que ele observou nesses comentários? Que um lhe chamou a atenção, que foi um comentário dizendo o seguinte, que até Deus está mudando nos dias de hoje. E essa afirmação o fez refletir sobre o que as Escrituras dizem a respeito de Deus e sobre o que a humanidade pensa a respeito desse Deus. Então, diante de tantos pastores, influencers, diante de tanta tecnologia, novas tecnologias e novas teologias que nos são apresentadas a cada dia, uma coisa a gente pode ter certeza, a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece a mesma. Os ensinamentos de Deus são o mesmo. E por quê? Porque a Bíblia nos diz em Malaquias 3, versículo 6, parte A, nos diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo.
pode mudar as estações, pode mudar o mundo, mas Deus, ele permanece o mesmo, independente dos nossos valores terem mudado. Deus, ele continua o mesmo. Deus é imutável. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eternamente. Mas diante, queridos, de tantas coisas, diante de tanta evolução, diante de tantas tecnologias, diante de tantas teologias que existem na face da terra, você já parou para pensar um pouquinho sobre Deus? Você já acreditou que Deus fosse capaz de mudar? São perguntas que o William traz para a gente. Como a imutabilidade de Deus afeta a sua vida prática? E o fato de Deus ser imutável faz alguma diferença na sua fé? E por quê? Faz diferença ou não faz diferença? E o porquê disso aí? De fazer ou não diferença? Não importa, queridos, o que venhamos a pensar, se Deus muda, se Deus não muda, uma coisa a Bíblia nos afirma, é que Deus, ele é imutável. E Salmos capítulo 102, versículo 27 nos diz assim: Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, uma das coisas mais importantes, uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus é a imutabilidade de Deus. Ele é conhecido como o eterno, como eu sou. Deus, ele é conhecido como aquele Deus que não muda, aquele Deus que permanece, que é eternamente, que os seus anos não terão fim. Então devemos nos lembrar que não há como comparar o ser humano, que é falível, que é mutável, que é inconstante, que é dependente, que é frágil, com um Deus tão poderoso, constante e imutável quanto o nosso Deus, o eterno, o onisciente, o onipresente e o onipotente, o perfeito. Então, esse Deus, ele não muda. A sua eternidade lhe garante que ele não precisa de desenvolvimento, crescimento ou aperfeiçoamento, como é declarado no Salmo 102, 27, porque Deus, ele sempre será o mesmo. Os anos de Deus não terão fim, eles são eternos. O nosso Deus é eterno. E aí a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 16, ou capítulo 1, versículo 16 e 17, nos diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, amados, não erreis. Não erreis. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há variação, em quem não há mudança, não há nem sequer uma sombra de variação. Não há mudança. Deus é incapaz de mudar, seja para melhor ou para pior, pois ele é completamente autossuficiente. O apóstolo Tiago, ele nos afirma isso, quando ele fala à igreja e diz à igreja que a igreja tenha cuidado, que não venha a errar, porque muitas são as doutrinas, as teologias que são colocadas mundo afora. Muitas são as palavras que nós ouvimos, mas precisamos, eu costumo dizer que nós precisamos ir para nos alimentarmos do leite genuíno, que é a palavra de Deus. Precisamos ir para as Escrituras, precisamos ler as Escrituras, porque são elas que testificam, que falam deste Deus maravilhoso, deste Deus grandioso e imutável. Então, o que o autor diz aqui, o que William diz é que ele imagina que surjam em nossas memórias muitos versículos, textos que colocam
em xeque essa afirmativa de que Deus não muda. A gente poderia dar o exemplo aqui de Jeremias, no capítulo 18, versículos de 6 a 10, não fiz os slides dele, mas a palavra de Deus nos diz assim: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, esse é como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Não é uma contradição, se a gente for olhar assim mais ou menos? Porque a gente diz que Deus é imutável. Nós afirmamos que Deus não muda. E aí a Bíblia nos diz que Deus, ele se arrependeria. Aí o autor faz uma pergunta para mim e para você. Deus se arrepende? Deus se arrepende? Ele muda de situação? Ele muda de opinião? O que é que você acha? Então o profeta Jeremias, ele nos dá a ideia de que Deus, ele se arrependeria de fazer o mal, né? Mas será que Deus realmente se arrepende? Nós não podemos, queridos, compreender totalmente a natureza de Deus. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: Deus não muda. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Deus sabe de tudo. O que Deus concede para mim e para você é o livre-arbítrio. Então, quando Jeremias ele fala aqui a respeito deste Deus, quando Deus está falando à casa de Israel para descer até o oleiro ali e ver o exemplo, o que é que Deus poderia fazer com o seu povo, a mudança que Deus poderia restaurar, né, a nação de Israel. Então, nós precisamos compreender todo o texto, todo o contexto em que essa palavra ela foi dita. Então, embora possamos conhecer esse Deus em um nível, é isso que o autor fala aqui, em algum nível, ele mesmo se revelou a nós e ele é essencial. E é essencial compreender que todas as tentativas que nós temos de definir a grandeza de Deus completa, sempre há uma insuficiência. Nós não podemos completar, nós não podemos mensurar a grandiosidade deste Deus. As nossas palavras seriam insuficientes para falarmos de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso. Mas o experienciar que nós temos com Deus é que nos dá uma definição do Deus ao qual servimos. Então somos criados ilimitados, enquanto Deus, queridos, ele é autoexistente, ele é infinito. Então, nas versões da Bíblia, a palavra arrependimento e arrepender-se são traduzidas a partir de duas palavras hebraicas diferentes, Nishan e Chave. Quando se fala do arrependimento de Deus, geralmente se usa o termo Nishan. Então, ao falar do arrependimento, é isso que o autor diz aqui, que William diz, que ao falar de arrependimento humano, utiliza-se mais comumente a palavra-chave, né? Que significa voltar-se, retornar, indicando o ato de se afastar do pecado e voltar-se para Deus. É importante entender que Deus, ele é imutável, portanto, Deus não pode se arrepender. Como nós falamos também, Deus ele é onisciente. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus sabe tudo que vai acontecer. Mas esse Deus ele é amor. E ele colocou em mim e em você algo maravilhoso, que é o livre-arbítrio. Então, esse Deus que não pode se arrepender da mesma maneira que os seres humanos se arrependem. Então, a palavra usada para definir esse arrependimento de Deus, a palavra hebraica usada é Nishan, que está relacionada à ideia de suspirar profundamente. Geralmente está associada
a emoções humanas como tristeza, compaixão e pena. Então é algo completamente diferente, né? Deus diz, olha, eu tenho compaixão. E a palavra de Deus nos diz que Deus tem compaixão de mim e de você. Então, as Escrituras, em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7, nos diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí nós vamos ver também em Êxodo 32, 14, 1 Samuel 15, 11, que diz assim: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32, 14. E aí 1 Samuel 15, 11 diz: Arrependeu-se de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e cumprir as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre esse arrependimento de Deus, em passagens como Gênesis, capítulo 6, versículo 6 a 7, Êxodo 32, 14, Juízes 2, 18, 1 Samuel 15, 11, trata-se é isso que o autor diz, do antropopatismo, né? Na teologia, quando nós atribuímos ao Senhor atitudes e ações humanas, quando nós chamamos de antropopatismo. Então, o que as Escrituras revelam é que Deus, ele ajusta a forma como lida com o ser humano, porque como nós falamos, Deus dá o livre-arbítrio. Em Deuteronômio, a gente vai ver que Deus, ele coloca para o homem a bênção e a maldição. Ele diz, olha, escolhe a bênção para que vocês vivam. Então, essa experiência a gente tem, por exemplo, com um filho. Quando a gente está instruindo, orientando o nosso filho no caminho que ele deve seguir, pelo qual ele deve trilhar, e de repente essa criança, esse jovem, esse adolescente ou mesmo adulto, sai desse caminho ao qual foi orientado a trilhar, a seguir, e muitas vezes se dá mal, às vezes acaba indo para o mundo das drogas, da prostituição, e por aí vai, dos vícios. Então o que acontece? Você se arrepende de ter tido seu filho? Não. Você se arrepende das orientações que deu ao seu filho? Também não, mas você se entristece pelo estado que seu filho se encontra, porque ele teve o livre-arbítrio de escolha, ele foi orientado no caminho a seguir. Então, há o entristecer de Deus com relação ao homem, quando esse homem sai dos trilhos, dos propósitos de Deus, do caminho de Deus. Então, o que as Escrituras revelam é que Deus, ele ajusta a forma como lida com os seres humanos, de acordo com os seus propósitos, para que possamos compreendê-los melhor, pois os seus propósitos, eles permanecem inalterados. Olha, a gente vai ver com Israel. A vontade de Deus para a vida de Israel era a salvação do seu povo. É a nação escolhida, o povo adquirido de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é o melhor. A Bíblia nos diz que Deus tem planos de paz para as nossas vidas, planos de nos fazer prosperar. Então, pode-se encontrar descrições dos atributos de Deus em vários livros e epístolas das Sagradas Escrituras. Embora a sua criação esteja sujeita às leis da natureza e aos padrões sociais, o que torna isso mutável, o Senhor, ele permanece o mesmo, independente das leis e dos sistemas. Portanto, a sua imutabilidade se aplica tanto no seu caráter divino, quanto nas ações, como ser supremo, como ser divino, como Senhor de todas as coisas. Então, essa imutabilidade de Deus é que nos fortalece, é que fortalece a fé. Então, a imutabilidade de Deus fortalece a fé.
Não é incrível pensar assim, o que isso que o William diz aí é realmente interessante, pensar que em meio a todas as circunstâncias, que essa imutabilidade de Deus fortalece, né, a nossa fé a cada dia, que em meio a todas as mudanças que ocorrem no mundo, Deus ele permanece constante. Que em meio a todas as inconstâncias, que em meio a tanta coisa que tem mudado, Deus permanece o mesmo, a sua imutabilidade realmente faz um destaque de Deus, faz a diferença nesse Deus Todo-Poderoso. Ela nos lembra da singularidade de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Então, crer na imutabilidade do Senhor nos fortalece a fé e nos ajuda a ver os eventos que nos cercam melhor, para compreendermos melhor as coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, uma lição importante assim como Deus, os decretos de Deus também não podem ser mudados. Muitas vezes os valores da humanidade mudam, mas os decretos de Deus, a palavra de Deus, queridos, ela permanece a mesma, assim como Deus. Por mais que as gerações estejam mudando, por mais que os valores sociais estejam mudando, a palavra de Deus, ela permanece a mesma, porque o nosso Deus, ele é imutável. E como o nosso Deus é imutável, a sua palavra também o é. Então, por ser Deus imutável, os seus decretos, as suas decisões, eles se cumprirão e eles continuarão a cumprir-se ao longo de toda a história, de toda a humanidade. Então, a palavra de Deus nos diz, queridos, travou aqui meu computador. Em Jó, capítulo 23, versículos 13 e 14, nos diz assim: mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros semelhantes. Quem falou isso? Quem falou isso foi Jó. Aí a gente vai ver Jó no capítulo 42, versículo 2, dizendo assim: sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando Jó fala aqui no capítulo 23, desse Deus, que Deus é Deus, ele é ele, quem pode fazer oposição a Deus, Jó começa a conversar com Deus, a falar com Deus e questionar a Deus muitas coisas, inclusive essa imutabilidade de Deus. Começa também a falar com Deus e questionar com relação à sua vida, a situação ao que ele estava passando. E aí Jó começa a falar com Deus. E Deus começa a mostrar a Jó, a dizer: olha, quem foi que fez os céus, quem foi que sustenta a terra, quem é que fez o mar, quem fez os animais. E aí Deus começa a falar com Jó, mostrar o seu poderio a Jó, a esse Deus tão grandioso. E aí quando Jó cai em si, ele diz: olha, Senhor, eu sei que tudo podes. E ele fala: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje agora os meus olhos te veem, eles te enxergam, eles te contemplam. Agora eu tenho uma experiência contigo completamente diferente. E Jó tem essa percepção e ele diz: olha, eu sei que podes todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. E aí a gente vai ver, queridos, também Isaías, capítulo 14, versículos 24 a 27, que diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e as minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Queridos,
Se Deus determinou, se Deus falou, independente das circunstâncias, a sua palavra se concretizará em nossas vidas. A imutabilidade de Deus garante que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O profeta Isaías destaca exatamente isso. Jó compreendeu essa imutabilidade de Deus, essa grandiosidade de Deus. Então, o profeta Isaías também ele destaca que os planos do Criador, eles acontecerão como planejado, como Deus planejou, e ninguém pode impedir, ninguém pode recolher a mão de Deus, porque Deus tem a história da humanidade nas suas mãos. Ele não é surpreendido por nada. O nosso Deus, ele é onisciente. Então, por maior, queridos, que sejam os desafios que você esteja enfrentando, por maior, meu querido, minha querida, que sejam os problemas que você esteja enfrentando, não se esqueça que tudo está sob o controle de Deus. Deus não muda de ideia em relação às suas promessas. E uma das promessas de Deus para as nossas vidas é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, tome posse da promessa de Deus para a sua vida. E isso é demonstrado, a gente vai ver nas palavras do apóstolo Paulo, também em 2 Timóteo 2, depois você pode dar uma lidinha, 2 versículos do 11 ao 13, quando Timóteo ele destaca que mesmo que sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel e ele não pode negar a sua natureza. A sua fidelidade não está relacionada à nossa fidelidade a Ele. A fidelidade de Deus independe de qualquer circunstância. A Bíblia nos diz que mesmo que sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. Mesmo que sejamos mutáveis, Deus permanece imutável. E Ele cumpre as suas palavras em nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que por conta de nossa conduta, de fazermos boas obras, fazermos boas ações, dizimar e por aí vai, nós teremos um lugarzinho nos céus. Mas isso nos remete às obras. E a Bíblia nos diz que as obras elas não salvam. Mas os salvos, eles têm prazer em amar e servir ao seu semelhante. Então, nós muitas vezes nos apegamos às boas práticas que realizamos como se fôssemos bons. E nós nos esquecemos e muitas vezes relutamos em admitir que nós somos pecadores. E um só pecado já afasta a humanidade de Deus, porque Deus é santo e Deus abomina o pecado. Então, se dependesse, queridos, das nossas virtudes, se dependesse das nossas bondades, provavelmente eu e você não teríamos um lugar nos céus. Nós estaremos mortos espiritualmente, mas por Deus ser fiel a si mesmo, por Deus não mudar ao sabor das estações, nós temos a plena garantia da salvação, a certeza de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são essas misericórdias a causa de não sermos consumidos e nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus não muda, nós permanecemos vivos e temos acesso ao céu. Então as Escrituras nos dizem em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E aí Isaías 54, versículo 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então isso é evidenciado, querido, nas Escrituras, né? Quando os profetas, os servos do Senhor, eles afirmam que esse Deus que não muda, que esse Deus que é misericordioso, que esse Deus
se compadece de nós. Além, a gente vai ver também que ao falarmos das misericórdias de Deus, que é o conceito da imutabilidade, é melhor entendido. Quando nós compreendemos as misericórdias do Senhor, melhor compreendemos essa imutabilidade. Então, quando Tiago, em sua carta, ele afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, Tiago está dizendo o seguinte, que por Deus nos amar, Ele nos sustenta, auxilia, conduz, ampara e protege. E apesar de sermos quem somos, Deus, Ele é amor. Então nós podemos viver, temos a certeza da vida eterna, porque Deus nos amou de tal forma que nos garantiu livre acesso aos céus através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, para guardar no coração, eu deixo para você o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Deus, a Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então poderia dizer Deus e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, queridos, meu querido, minha querida, eu não sei qual tem sido o dilema que tem assolado o seu coração. Eu não sei qual a tristeza, qual a aflição que tem te tirado o sono. Mas uma coisa eu sei, você não está só. Deus, Ele nos ama, e por Deus nos amar, Ele nos deu um consolador, né? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, mas Ele deixou para mim e para você um consolador. Então, por Deus nos amar, Deus não nos deixou órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece. Então, busque a presença do Senhor, busque conversar com Deus. Eu costumo dizer que se a gente tem que chorar, chore aos pés do Senhor, porque Deus nos ama. Deus prometeu, Jesus Cristo, por nos amar, prometeu que Ele voltaria. E até a sua volta se concretizar, Ele nos deu, queridos, o Espírito Santo e também nos deu a igreja. Olha que coisa maravilhosa é congregar com os nossos irmãos. Às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade e acaba ficando em casa como se isso fosse resolver a sua situação, como se isso fosse resolver o seu problema. Eu quero dizer para você que quando nós estamos em coinonia, quando nós estamos com os nossos irmãos, o fogo do Espírito Santo arde em nossos corações. E nós temos o apoio também da igreja, da comunidade cristã, para interceder, para auxiliar, para nos ajudar. Então, busque a presença de Deus e busque estar na casa do Senhor. E lembrando sempre de uma coisa, Deus não muda. Então, se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para mudar, então nós podemos afirmar que as suas misericórdias se renovam a cada manhã para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Nosso muito obrigada a você que compartilha. Compartilhe, dê um like aí nos estudos, porque o próprio YouTube vai compartilhando quando você dá like, quando você curte aí os vídeos. Então, deixe um comentário, compartilhe, curte, para que o YouTube também esteja assim compartilhando. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz na sua presença, e não esqueça que mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que tudo venha mudar, Deus, Ele permanece imutável, Ele é fiel. Essa é uma característica inerente a Deus, a fidelidade de Deus para a sua vida e para a minha vida é tremenda. As suas misericórdias em nossas vidas também
E é por isso que nós temos livre acesso a Deus. Então busque a presença do Senhor e busquem estar na igreja em comunhão com os irmãos. Então, Deus te abençoe, muito obrigada e tenha uma semana de paz na presença do nosso Deus.